O jogo foi equilibrado por 40 segundos. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O Manchester City atropela, amassa o Fluminense na final do Mundial, venceu o jogo por 4-0 e conquistou o título inédito de campeão do Mundial de Clubes. O City foi muito superior ao Fluminense logo quando o jogo começou. Abriu o placar com 40 segundos de jogo, pressionando o time do Fluminense na linha de fundo, obrigando o Marcelo a dar um bicão, tentar inverter o lado, e o Marcelo errou. A bola ficou com o Ake, que chutou, e a bola desviou na trave e sobrou para o Julian Álvares livre na área, com o Fábio vendido no lance, marcar o gol de peito, abrindo o placar do jogo. E esse gol do Manchester City vai de encontro com o que o Felipe Luiz disse no Charla Podcast, aonde ele diz que o futebol brasileiro é inferior ao do europeu e que se juntarem 8 jogadores na linha de fundo, na lateral do campo, e perde a bola, na Europa é gol. E foi o que aconteceu. O City pressionou o Fluminense esperando o erro. O erro aconteceu e eles aproveitaram. Depois desse gol relâmpago do Manchester City, o Fluminense ficou mais com a bola, trabalhou ela, trocando passes na entrada da área, aquela saída de bola curta que a gente já vê em todo o time do Diniz. E eu disse no vídeo passado que o Fluminense poderia correr riscos e correu, porque o Manchester City pressionava essa saída de bola, apertava, dificultando a troca de passes. Muitas vezes o Fábio recebia a bola pressionado, tinha que se virar, mas mesmo com essa dificuldade, essa pressão do Manchester City, muitas vezes o Fluminense conseguia sair para o jogo. E o Fluminense conseguia sair jogando, criava boas chances, principalmente com Arias. Só que o Arias estava sozinho nas jogadas. Não vinha ninguém para se aproximar, ninguém dava opção. Era o Arias contra o time todo do Manchester City e a jogada não se desenvolvia, porque um cara sozinho para enfrentar um time inteiro, como que vai conseguir fazer alguma coisa? O que deixava muito fácil para o City roubar a bola e voltar a pressionar o Fluminense. E quando o Manchester City ficava com a bola, fazia a mesma coisa que o Fluminense. Trocava passes, girava essa bola para atrair o Fluminense para o campo de ataque, para pegar a defesa desprevenida, conseguir espaços, e muitas vezes a bola era tocada entre os zagueiros e o Ederson, que saía jogando muito bem, criando chances. E muito disso se deve ao fato dos jogadores do Manchester City estarem em começo, meio de temporada, onde eles estão melhores fisicamente, estão mais inteiros em comparação ao Fluminense, que vem já no final de temporada, e aquilo que a gente está cansado de ver e que foi o determinante no jogo de hoje, a qualidade técnica elevada da equipe do Guardiola. E o Fluminense pressionava a saída de bola do City e parecia que a princípio não tinha sentido o gol do Manchester City, pressionava, como eu disse, tentava criar suas chances, mas em um momento do jogo o Fluminense parecia estar melhor, parecia que tinha chance de empatar o jogo. Teve até um pênalti marcado para o Cano, que depois o VAR anulou corretamente. O Cano estava impedido na origem da jogada. E o City, para não deixar o Fluminense gostar da partida, aprontar alguma coisa, tratou de cortar as asas da equipe do Fernando Diniz, deu um banho de água fria, marcando o segundo gol. Depois de uma troca de passes, o Rodri acha o Foden na área, que domina e chuta para o gol. A bola acaba desviando no Nino, que tentou cortar e acabou marcando o gol contra. Pela segunda vez nesse Mundial, o Manchester City teve um gol contra a seu favor, assim como foi no jogo contra o Ural Reds. Depois desse segundo gol, o Manchester City passou a ter o controle total da partida e passou a só trocar passes, girar essa bola, administrando o resultado, enquanto o Fluminense até tentou uma reação,
pressionando o Manchester City, tentando voltar para o jogo. Teve uma chance com o Cano, teve talvez a melhor chance no jogo com o Arias de cabeça depois de uma jogada de escanteio que o Ederson faz grande defesa, mas não conseguiu mudar sua situação no jogo, reagir na partida, voltar para a partida. No segundo tempo, o Manchester City seguiu tendo o domínio do jogo, trocando passes, pressionando o Fluminense, girando a bola de um lado para o outro, cansando a equipe do Diniz, que já não conseguia ter força mais no jogo. A equipe do Diniz, que correu muito no primeiro tempo, no segundo parecia que já estava faltando pernas, os jogadores não estavam tendo mais fôlego de disputar com a mesma intensidade que disputaram no primeiro tempo. E quando ficava com a bola, não conseguia criar nada, porque a marcação do City ia muito bem e travava qualquer chance do tricolor carioca de criar chances, de levar perigo para o Ederson, que depois da cabeçada do Arias só assistiu o jogo. E o Manchester City seguia tendo mais volume de jogo, amassando o Fluminense, e sempre que acelerava as jogadas levava perigo, tanto que o terceiro gol saiu em uma jogada de velocidade que o Álvares recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro na área, e o Foden se jogou na bola para fazer o terceiro gol. E o Manchester City não demorou muito para marcar o seu quarto gol no jogo com o Julian Álvares, que recebeu na área, dominou e limpou o André na jogada, marcando um bonito gol, definindo assim o placar. E se não tivesse tirado o pé, diminuído o ritmo, teria marcado mais gols. E com essa goleada, com esse 4-0, o Manchester City conquistou o Mundial pela primeira vez em sua história. O City jogou muito bem a competição, provou seu favoritismo, todo mundo apontava, e sem surpresa nenhuma, sem estranheza nenhuma, o City como grande favorito. E o City provou isso em campo, foi avassalador, destruiu seus dois adversários, tendo mais vontade e mais intensidade contra o Flu do que contra o Urawa, o que já era de se esperar, mostrando que o City é uma equipe que está dominando o futebol, está valendo todo o investimento, está atingindo as expectativas que os investidores tinham quando começaram esse projeto do Manchester City, que está caminhando para se tornar uma referência no futebol mundial. E para o Fluminense fica o pensamento de que talvez se não tivesse tomado o gol tão rápido, com 40 segundos de jogo, talvez a história teria sido diferente. O time talvez tenha se abalado um pouco, isso atrapalhou para o restante do jogo, na verdade. Mas a gente sabia que o jogo seria muito difícil para o Fluminense encarar por 90 minutos o Manchester City cara a cara. E apesar de ter sido uma derrota feia, tipo, ser goleado numa final, o Fluminense tem que se orgulhar pelo ano que fez, onde conseguiu 2 títulos na temporada, o Carioca e a tão sonhada Libertadores. E fica de aprendizado pro Fluminense a campanha do Mundial, aonde a única coisa ruim do Fluminense, a única coisa feia foi a atitude ridícula do Felipe Melo, de quando o jogo acabou e brigar com o Walker, sair na mão com o jogador do Manchester City, uma coisa ridícula do Felipe Melo, atitude ridícula do Felipe Melo. Olha o que um chiclete fez na cabeça do cara, alugou uma mansão, o chiclete dos torcedores do Manchester City, onde antes do jogo começar no túnel ele, os caras estão achando que já ganhou, tudo mala, mascando chicletinho, vamos jogar. Olha a atitude ridícula que o Felipe Melo tem, mas o Felipe Melo é assim. Quando ele ganha, ele gosta de provocar, ele gosta de zoar, ele fala que o futebol é isso, que é raiz. Agora, os caras não fizeram nada para ele. Eu não vi uma imagem que mostrava que o Walker estava provocando. O Grealish estava provocando. Mas o que ele foi? Ele quis de algum jeito chamar atenção. Já que ele não conseguiu ganhar o título, ele quis deixar a marca dele de algum jeito na final. E do pior jeito, da maneira mais ridícula possível. E assim como o Felipe Melo, o Ganso não se dá bem em mundiais, sempre que vai, perde. E o saldo não é positivo pro camisa 10 do Flu.
quando jogava no Santos, tomou 4 do Barça na final. E agora, pelo Fluminense, voltou a tomar 4, só que dessa vez do Manchester City. E o City, com esse título do Mundial, se torna a primeira equipe inglesa a conseguir 5 títulos no mesmo ano, uma coisa fantástica que mostra que o City está caminhando para se tornar uma referência no futebol mundial. O City ganhou a tão sonhada Champions, a primeira de sua história, o tricampeonato do campeonato inglês da Premier League, a Supercopa da Inglaterra, a Supercopa do UEFA e agora o Mundial. E, como eu disse, o City está se tornando uma potência no futebol europeu e mundial. E olha que para conseguir esse Mundial nem precisou contar com o Haaland e com o De Bruyne. Os outros jogadores foram suficientes, em especial o Julián Álvares, que com apenas 23 anos zerou o futebol, ganhou todo, a, todos os títulos mais importantes para um jogador de futebol: Champions League, Copa do Mundo, Mundial, e só com 23 anos o cara vai, com 25 ele pode aposentar, porque vai chegar e falar: ganhei tudo, pra que continuar? Vou ficar de boa. Esse título do Manchester City só mostra mais uma vez a grande diferença, a diferença absurda que existe no futebol europeu para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano. Dos últimos campeões mundiais, só um não é europeu, que é o Corinthians, que ganhou em 2012. Há 11 anos, cara, depois disso só europeu ganhando. E cada vez mais fica difícil, e agora que a FIFA decidiu criar um novo mundial que vai ter mais equipes, cara, vai ficar ainda mais difícil, quase impossível de não ser um europeu ganhando, já que as vagas vão ser divididas aonde os europeus vão ter mais vagas, e vai favorecer muito eles para continuar tendo essa hegemonia no mundial. O que eu tenho para dizer é que os times brasileiros que ganharam o mundial ganharam. Eu acho que ninguém mais vai conseguir esse título, muito difícil, como eu disse, quase impossível. E fico feliz que o meu time, ó, as 3 vezes que foi, ganhou, voltou para casa comemorando o título, comemorou a ida e comemorou a volta. Mas é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Comenta aí o que vocês acharam dessa final, desse atropelo, desse show do Manchester City, do Guardiola, em cima do Fluminense. Se vocês estavam esperando um jogo mais disputado, se vocês acreditavam que o Flu poderia surpreender, vamos trocar uma ideia. E também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o link na descrição. E é isso, galera. Até o próximo jogo. Valeu, falou e parabéns ao Manchester City, campeão mundial de 2023.